Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina, banco de dados. Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Santarém. Nós vamos dar continuidade à disciplina de banco de dados. Hoje nós vamos falar especificamente sobre uma introdução ao comando select, né? O comando select que é utilizado para a gente fazer consultas ao banco de dados. Eu falei lá no começo, né, que um banco de dados é um espaço, né, uma ferramenta para a gente armazenar dados, mas o objetivo é sempre a gente fazer o quê? Consultar, recuperar esses dados. O comando select é justamente para isso, para a gente poder fazer consultas ao banco de dados. O professor José Eduardo Santarém II é um homem branco, calvo, com cabelos curtos, grisalhos nas laterais da cabeça. Usa camisa polo vermelha e relógio no pulso esquerdo. Ele é visto da cintura para cima e está sentado em uma sala de paredes beges que tem um quadro abstrato em tons terrosos pendurado. No chão, um carpete listrado em preto e branco. Do lado direito, uma mesa de canto com um porta-retratos e um vaso com flores vermelhas. A tela se divide entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura da janela de vídeo do professor à direita. No primeiro slide, o tema da aula: Linguagem SQL, Introdução à Consulta, Select. Bom, eu vou voltar aqui com essa estrutura, né? É uma estrutura que a gente está usando nas outras aulas também, que trata de uma empresa. Então tem as tabelas aqui: funcionário, dependente, departamento, localizações, projeto e trabalha em. Então esse conjunto de tabelas aqui que a gente vai usar para proceder às consultas. Novo slide com o título SQL Structure Query Language e o esquema para o modelo relacional do contexto didático empresa apresentado na aula Linguagem SQL DDL, Linguagem de Definição de Dados, Comandos Básicos. Bom, o comando select, pessoal, que é o comando usado para recuperar dados, né, em objetos de um banco de dados, a estrutura básica dele é essa aqui que a gente está vendo, que é o select, o from, o where e order by. A estrutura básica do comando select é composta por select, lista de atributos, from, lista de tabelas, where, condição, order by, ordem. Então essas quatro cláusulas compõem praticamente tudo que a gente, tudo de principal que a gente tem aí no comando select. Grande parte dos comandos são usando essas cláusulas aqui. Tem outras também que compõem o comando select que a gente vai ver. Essas básicas, quando a gente trata aqui do select, da cláusula select no comando select, então eu estou tratando especificamente aqui, né, da cláusula select no comando select, né? Então eu vou indicar o que? A lista de atributos que eu quero recuperar. Quais são os atributos que eu quero buscar? Depois eu tenho a cláusula from, que vai me indicar a lista de tabelas, ou seja, eu vou colocar, né, uma sequência de tabelas que eu quero, de onde eu quero recuperar esses dados. Lembrando que um select pode ser procedido para uma tabela ou para um conjunto de tabelas. Então, toda tabela que eu for buscar informação nessa minha consulta vai ter que estar listada nessa lista de tabelas. Eu tenho também um where, a cláusula where, onde eu estabeleço uma condição. Então, a condição é uma expressão, né, que vai ter um resultado booleano, quer dizer, vai ter um resultado verdadeiro ou falso, que vai indicar quais os registros eu quero selecionar. Então eu faço um filtro. Então a hora que eu vou aplicar uma consulta na tabela, pode ser que eu não queira trazer todos os dados da tabela, mas que eu faça um filtro, né? Então que eu busque só os registros que estão satisfazendo essa condição que eu estabeleci aqui. E eu tenho a ordem, o order by aqui, ó, né, onde eu estabeleço a ordem, ou seja, como que eu quero classificar os meus resultados, né, por qual campo, né, como que vai ser essa ordenação. Então aqui eu estabeleço a ordem que eu vou colocar no resultado da minha consulta. Bom, quando eu vou trabalhar a lista de atributos aqui, né, então a cláusula select lá no comando select, a minha lista de atributos, eu posso sempre fazer uma recuperação de todos os campos de todas as tabelas que eu estou selecionando. Para isso, né, eu vou usar o asterisco. Tá aqui, ó, o asterisco. Então, se eu colocar select asterisco, eu vou pegar todos os campos de todas as tabelas. Mas, uma coisa importante é que eu posso selecionar só os campos que eu desejar. Então, eu posso escolher os campos que eu desejar e aí eu vou ter na recuperação somente esses campos.
Uma coisa que eu quero falar para vocês agora, mesmo que a gente for trabalhar com 3, 4, 5 tabelas, né? Ou com tabelas de poucos registros, 100, 200, nos nossos exemplos aqui, tabelas de 20 registros, né? Mas é sempre importante ter na mente, pessoal, que esse processo de realizar a consulta, eu sempre tenho que ter lá no subconsciente a ideia de que eu possa melhorar sempre o processo de performance. Cada vez mais a gente tem bancos de dados, com mais tabelas cada vez mais pesadas, tabelas com cada vez mais campos. Então, quando eu consigo estabelecer um filtro exatamente da maneira que eu quero, né? Selecionando exatamente os campos que eu quero e não trazendo tudo, o que vai acontecer? Eu vou preservar a rede, eu vou preservar o servidor onde eu estou buscando os dados, então é sempre bom ter isso na cabeça. Então, pensem sempre nisso, não onerar o servidor e não onerar a rede, trazendo só o que é importante, o que é necessário para aquela consulta. Novo slide com a tabela funcionário, já apresentada em aulas anteriores. As colunas são idente, nome, sobrenome, endereço, data de nascimento, salário, sexo, subidente, número. E as 5 linhas são preenchidas com dados de funcionários identificados de 1163 a 1167. Abaixo da tabela, o tópico exemplo. Select asterisco from funcionário. Select nome, vírgula, número from funcionário. Bom, aqui eu tenho um exemplo, então vou usar essa tabela aqui como exemplo, tá? Que meu desenho está atrapalhando aqui. Eu tenho a tabela funcionário, né? Tem os campos aqui da tabela funcionário e eu tenho os valores que foram atribuídos aqui dentro da tabela funcionário. Aqui é importante a gente ver, né, um detalhe importante da gente compreender aqui, né, é que essas informações aqui são um exemplo para eu poder proceder. Então, quando eu faço aqui embaixo um comando select e eu coloco select asterisco aqui, o que isso quer dizer? Select asterisco quer dizer que eu vou trazer como resultado todos os campos, estou buscando todos os campos. E eu estou buscando from a tabela funcionário. Olha a diferença aqui embaixo. Aqui embaixo, nesse outro comando select, eu estou trazendo somente os campos nome e número, tá? Da tabela funcionário. Então, eu vou trazer somente os campos nome e número, que é esse aqui que está escondidinho aqui, ó. Está com o meu anotador aqui, mas somente o campo número. O professor destaca 2 colunas. A segunda, nome, preenchida com Cláudia, Jorge, Moacir, Patrícia e Caio. E a última, número, com os respectivos números 41143. E o nome, ou seja, todos os outros valores não vão ser trazidos na minha consulta. Isso faz o quê? Melhora meu processo de performance, eu não onero a rede, enfim, trago só o que é necessário nessa consulta específica. Bom, aqui, o que é o from? From é o seguinte, onde eu estabeleço a minha tabela ou lista de tabelas. Pessoal, as consultas simples, né, elas sempre vão numa tabela só. Mas grande parte das consultas que vocês vão realizar no dia a dia de trabalho, normalmente, principalmente trabalhando com bancos relacionais, elas vão estar relacionando mais de uma tabela, né? Às vezes relacionando 2, às vezes relacionando 3 tabelas, e essas tabelas vão estar listadas aí dentro da cláusula from. Então a cláusula from é onde eu estabeleço o conjunto de tabelas que serão listadas. Novo slide com o título from, sinal menor que, lista de tabelas, maior que, e o texto lido pelo professor. Abaixo, 2 exemplos. Select asterisco from funcionário. Select asterisco from funcionário, vírgula, dependente. Então, é muito comum, né, a gente encontrar um from funcionário assim, estou buscando dado uma tabela só, ou um from funcionário, vírgula, dependente. E a gente vai ver mais para frente também, quando a gente for trabalhar com a cláusula, com as chaves estrangeiras, né, com o uso da cláusula join e tal, que a gente vai sempre, no from, estabelecer um conjunto de tabelas que a gente vai buscar dados ao mesmo tempo. Mas o from é sempre da onde é a origem, né, da onde que eu estou indo buscar o conjunto de dados para minha consulta. A cláusula where,
Então, a cláusula where permite criar um filtro, né, determinando um conjunto de registros que serão recuperados. Então, a condição é sempre satisfeita por uma operação lógica booleana. Então, sempre tem uma operação, uma condição, que vai me dar um resultado final. E aí, toda vez que aquele registro, né, atender essa condição e for verdadeiro, eu vou conseguir trazer esse registro. Senão, esse registro não vai ser trazido. Então, eu consigo fazer um filtro aí, que a gente chama de um filtro vertical, né, trazendo só os registros que são importantes. E é muito importante saber, pessoal, que o where tem um papel muito representativo no comando select. Por quê? Porque é ele que indica exatamente as condições que eu quero estabelecer do meu mundo real para poder atender ali o resultado, para poder trazer o resultado na hora que eu for oferecer, né, o resultado para quem estiver consultando o banco de dados. E uma coisa importante também que a gente tem que saber é o seguinte, né? O campo que eu vou utilizar na tabela where, o campo ou os campos, né, que eu vou utilizar na tabela where, eles não precisam estar listados lá na minha cláusula select. Ou seja, eu vou colocar lá select nome e eu posso colocar um where data de nascimento, não tem problema nenhum, né? Não é porque ele está na where que ele precisa estar lá na cláusula select, não é porque ele está na where que ele precisa ser listado. Na cláusula select é o que vai ser listado. Na cláusula where é somente a minha condição. São coisas distintas, né, que trabalham em conjunto, mas eles não precisam estar repetidos. Novo slide. Na parte superior, a tabela com dados de funcionários é exibida novamente. Abaixo, 4 exemplos, todos iniciados com select asterisco from funcionário. Where, sexo igual F. A letra F está entre aspas simples. Where, salário maior que 3.000. Where, de número menor, maior, 1, and, salário menor que 3.000. Where, de número maior que 1, or, sexo igual M. A letra M está entre aspas simples. Então, olha só, pessoal, vamos olhar aqui, né, para o where. Então, quando a gente olha para a nossa tabela, eu tenho aqui na minha cláusula where, sexo igual a F. Então, o que vai acontecer? A consulta vai ser aplicada, ele vai olhar aqui no campo sexo e vai ver aqui que eu tenho F e aqui também que eu tenho F. Ou seja, somente esses dois registros aqui atendem às condições, somente esses dois registros serão listados. O professor circula em amarelo as 2 letras F da coluna sexo, referentes a Cláudia e a Patrícia. No de baixo, salário maior que 3.000, ou seja, ele vai olhar aqui para a tabela, salário maior que 3.000. Esse é, esse não. Esse não. Esse não. Esse sim. Então, ele traria somente esses dois registros aqui. 1163 e 1167, certo? Que são os que atendem aqui o salário maior que 3.000. Na coluna salário, ele faz um X sobre os valores menores que 3.000 e sublinha os salários de Cláudia e de Caio. R$ 5.558 e R$ 3.400, respectivamente. Nesse de baixo, eu já tenho uma condição de eu coloco um operador lógico AND aqui. Então, para satisfazer o meu resultado, eu tenho que ter um departamento, número de departamento aqui diferente de 1 e um salário menor que 3.000. Vou até mudar a cor aqui para anotar. Então, olha só. Departamento diferente de 1. Número de departamento diferente de 1. Aqui é o número de departamento, está escondidinho pelo meu marcador aqui, mas o número de departamento é essa coluna aqui. Então, diferente de 1, qual que é? Esse e esse aqui. Esses são diferentes de 1. E o meu salário menor que 3.000? Eu tenho que esse aqui é, certo? Esse é e esse é. Como eu tenho uma operação AND, eu tenho que satisfazer os dois. Então, aqui, o único que satisfaz os dois é esse aqui, onde eu tenho departamento diferente de 1 e salário menor que 3.000. Então, o único registro que seria selecionado seria esse daqui. O professor circula em azul. Os valores de número 4, 4 e 3 de Cláudia, Patrícia e Caio, respectivamente. Depois, na coluna salário, circula os valores menores que 3.000. 1.550 de Jorge e de Moacir e 2.200 de Patrícia. Então, ele destaca o registro 1.166 da funcionária Patrícia. Além disso, vou marcar com uma outra cor aqui, ó, esse rosinha.
D número maior que 1 ou sexo igual a M. Nesse caso aqui, D número maior que 1, então esse atende e esse atende. O professor sublinha os valores D número 4, 4 e 3, de Cláudia, Patrícia e Caio. A seguir, ele destaca as letras M da coluna sexo, referentes a Jorge e Moacir. Sexo igual a M, esse atende e esse atende. Percebam que como eu tenho uma cláusula, um operador lógico OR aqui, né? Então todos os registros atendem. Ou atendem pelo número do departamento, ou atendem pelo sexo aqui. Então seria listado todos os registros. Então para isso que serve a minha cláusula WHERE, né? Tão importante aí. Bom, o order by. O order by é para eu ordenar meu resultado. Então indica qual que vai ser o campo utilizado, né, para ordenar meu resultado. Assim como na cláusula where, pessoal, o campo utilizado na ordenação não precisa estar contemplado na seleção. Tá? Então a mesma coisa da cláusula where. Esse campinho que eu vou usar na ordem não precisa estar na seleção. Mas na maioria dos casos vai acontecer de ser, né, porque não faria muito sentido. Mas não é necessário. A ordenação é padronizada na maioria dos bancos de dados como ascendente. Então, sempre que eu mando ordenar por um campo, ele vai ordenar de forma ascendente, né, do menor para o maior. É possível usar a palavra desk, tá, para que seja realizado de forma descendente. Então, eu tenho também a opção de usar a palavra ASCII, para garantir que é ascendente, né, para forçar que é ascendente. Mas, normalmente, o padrão é ser ascendente. Tá? E a ordem pode ser determinada por um ou mais campos. Eu posso determinar primeiro por uma ordem, depois se for igual por a segunda e assim sucessivamente. Novo slide com a tabela de funcionários na parte superior e outros exemplos, todos iniciados com select asterisco from funcionário. Order by nome. Order by sobrenome desk. Order by de número desk, vírgula, sobrenome ASCII. Order by 2. Então, olhando aqui nos nossos resultados, né, quando eu mando fazer um select aqui, mando ordenar por nome, o que ele vai fazer? Ele vai listar a minha tabela, ordenando em ordem alfabética aqui pelo campo nome. Nesse caso aqui, né, order by sobrenome desk, o que ele vai fazer? Ele vai ordenar pelo campo sobrenome, começando aqui, né, pelo nome que tem a maior letra. Né? No caso aqui é o V, né, que seria a nossa maior letra. Ele começaria pelo V e aí iria do maior para o menor, porque estaria em ordem descendente. Ele se refere ao sobrenome Vila Verde, do funcionário Jorge. Aqui eu tenho um exemplo de ordenação, né, por mais de um campo. Então, ó, primeiro ordena pelo número do departamento, né, em ordem decrescente. E depois você vai ordenar por sobrenome em ordem ascendente. Então, aqui nesse caso, ele faz a ordenação por 1 e se eu tiver iguais, como que ele desempata? Ele vai para o segundo campo, que é o sobrenome. É assim que funciona, como se fosse um desempate, mas eu posso fazer isso com 3, 4, quantos campos eu quiser. E aqui uma outra opção, olha que interessante, order by 2. Quando eu falo order by 2, ele vai olhar aqui para os campos que estão sendo selecionados, no caso aqui é asterístico, então seriam todos os campos, e ele vai ordenar pelo segundo campo da lista. No caso aqui em cima, como eu tenho a minha tabela completa, ele estaria selecionando tudo, ele pegaria pelo campo nome, tá? Então o 2 aqui, né, quer dizer o segundo campo da minha consulta. Bom, aqui é um exemplo. Então no nosso exemplo eu vou listar o nome e o salário, então são só esses campos que eu quero, da tabela de funcionários, né, que trabalham no departamento 4, e eu quero ordenar isso por data de nascimento. Essa é a minha necessidade de consulta. Eu preciso apresentar um resultado para essa consulta. Então, na hora que eu for proceder à consulta, no meu select, olha só, nome e salário, select, nome e salário. From, tabela de funcionários. Where, ou seja, qual que é a minha condição? O departamento número, D número ser igual a 4, porque eu falei que tinha que ser no departamento 4. E eu vou ordenar por data de nascimento. Novo slide com um exemplo citado pelo professor. Select nome, vírgula, salário, from funcionário, where D número igual 4, order by data de nascimento. Abaixo, uma tabela com os campos nome e salário. Linha 1, Cláudia, R$ 5.558. Linha 2, Patrícia, R$ 2.200.
E aí, o que vai acontecer? Como eu quero trazer só os campos nome e salário, tá aqui, ó, nome e salário. Então é a Cláudia e a Patrícia, né? E aí elas estão ordenadas por ordem de data de nascimento, apesar da data de nascimento não estar aparecendo aqui, e elas estão satisfazendo uma condição que são elas que trabalham no departamento 4. Então isso aqui é um exemplo de uma consulta, né? Onde eu tenho que realizar o comando para satisfazer a condição do que eu estou precisando. Eu tenho também, pessoal, uma cláusula que é chamada de distinct. Eu posso usar essa cláusula, né? Ela determina que o resultado não vai ter registros repetidos. Às vezes acontece, né, de eu querer selecionar alguma coisa numa tabela e aí repete os registros. Quando eu coloco essa cláusula distinct, ele descarta os repetidos. Ele traz só, né, o primeiro registro daquele jeito e os repetidos ele não traz. Outra coisa a gente pode, né, aplicar no resultado. Esse distinct é aplicado no resultado do select, né, e não na tabela completa. Então, na verdade, a hora que eu trago o resultado, ele vai lá, aplica o distinct e me apresenta esse resultado. Novo slide com o título SQL, cláusula distinct, e 2 tópicos lidos pelo professor. Abaixo, 2 comandos. Select distinct de número from funcionário. Select distinct data de nascimento, vírgula, nome, from funcionário. Aqui no caso, olha só, quando eu faço select distinct de número, né? Distinct de número, tem várias pessoas que trabalham nos departamentos, né? Então, vai ter 2 que trabalham em departamento 1, outra que trabalha em departamento 3, mais algumas que trabalham em departamento 4. O que acontece? Quando eu trago um distinct de número, trago só o de número, o que eu quero? Os departamentos onde as pessoas trabalham. Com certeza eu repetiria, mas aí se eu coloco o distinct, não vai repetir, vai aparecer uma vez só. Aqui serve também um outro exemplo, ó, distinct de nascimento e nome. Pessoas com nome e data de nascimento iguais não serão repetidas na minha lista, tá joia? Bom, eu posso alterar o nome da coluna, então a cláusula as eu posso usar, né? Ela possibilita uma alteração no nome da coluna no resultado da seleção, tá? Não vai alterar o nome da coluna na tabela, só no resultado. Novo slide com o título SQL, alterar nome da coluna, e 2 tópicos lidos pelo professor. Abaixo, 2 comandos. Select de número as departamento, from funcionário. Select nome, vírgula, data de nascimento, as nascimento, from funcionário. Nesse caso aqui, né, quando eu faço, por exemplo, um select de número e eu coloco aqui um as departamento, from funcionário, o que vai acontecer? Eu vou mostrar lá o resultado. O meu campo, a minha resposta, no lugar onde apareceria o de número lá no nome do campo, vai aparecer departamento. A mesma coisa serve aqui, ó. Eu fiz um select nome e para esse campo aqui, para esse atributo aqui, que é o detenasse, eu vou deixar ele como as nascimento, vai aparecer como nascimento no lugar. Então na minha resposta, eu vou colocar os nomes que eu quiser, né, para poder mandar isso para alguém, para atender uma necessidade, enfim, posso fazer esse tipo de operação. Aqui o exemplo. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, um select distinct de número, ou seja, não vai repetir, né, os números do departamento. E aí o número do departamento, esse de número vai aparecer como departamento. Tá aqui, ó. Tá? Então, from, funcionário, order, de número. Então tá aqui, ó. Liste o número dos departamentos que tem funcionários na empresa. Eu vou na tabela de funcionários, listo o número do departamento que tem funcionário, e aí coloquei o campo com o nome de departamento. Novo slide com o exemplo citado pelo professor. Select distinct de número as departamento, from funcionário, order by de número. Abaixo, uma tabela com o campo departamento e 3 linhas com os números 1, 3 e 4. Então esse aqui é um exemplo, né, de como que a gente faz uma consulta, né, não repete e ainda eu mudo o nome da coluna que eu desejar. E posso mudar o nome de todas as colunas que eu desejar. Vai depender de como que eu quero proceder isso aí. Aqui também eu tenho uma opção de usar o where, pessoal, com o like. Né? O like é uma condição de consulta para atribuir um filtro. E aí é um recurso muito importante quando eu vou trabalhar com dados do tipo string, do tipo texto. Né? Então, quando eu vou fazer uma busca do tipo texto, o like me permite buscar por partes de um texto dentro de uma consulta. Novo slide com o título Where com like e 2 tópicos lidos pelo docente. Abaixo, 2 comandos. Select asterisco from funcionário. Where, nome like, entre aspas simples, José, porcentagem. Select asterisco from funcionário.
Where, nome like, entre aspas simples, porcentagem, José, porcentagem. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho um select asterisco from funcionário, where, o nome like, José, e aí eu tenho aqui esse porcentagem que é um coringa. Nesse caso aqui, né, eu vou pegar todos os nomes, todo o campo nome, que começa, ou seja, like, que começa com José. E dali para frente, não importa o que vai ter. Tá? Não importa. Então é José e mais alguma coisa. No caso aqui de baixo, é um outro exemplo, a mesma coisa. Eu vou fazer um select asterisco na tabela funcionário, onde o nome, ou seja, o meu campo nome, like, eu tenho aqui porcentagem, José, porcentagem. Dentro do nome, né, ou seja, se eu tenho a Maria José não sei do que, esse José, né, que está no meio do nome também vai ser selecionado. Por quê? Qualquer coisa... Ao dizer qualquer coisa, o professor se refere aos sinais de porcentagem que estão antes e depois de José. José, qualquer coisa. Então não importa o que venha depois ou antes. Se eu tenho José ali no meio daquele campo, esse registro vai ser recuperado. Então é uma maneira de eu colocar. Isso eu posso fazer também, colocar o coringa só no começo, todas as palavras que terminam com José. Então, todas essas formas me atenderiam. Então, aqui eu posso usar o like dessa forma. Então, se eu não tiver os coringas, vai buscar exatamente aquele nome. Tem que ser exatamente igual. Bom, eu posso também, pessoal, alterar os valores na minha consulta. Então, por exemplo, quando eu vou alterar os resultados a partir do dado original. Novo slide com o título Alterando Valores e o tópico lido pelo professor. Abaixo, 2 comandos. Select nome, vírgula, salário asterisco 1.3, from funcionário. Select, abre parêntese, 1 mais 2, fecha parêntese, asterisco 3. Nesse caso aqui, olha só, eu tenho um select, nome, e eu tenho, por exemplo, salário vezes 1.3 from funcionário. Quando eu vou dar a consulta, vai aparecer o nome, exatamente como está na tabela, e o campo salário vai aparecer multiplicado por 1.3, ou seja, é uma projeção. Lembra que eu estou fazendo uma consulta, eu estou pegando os dados e apresentando uma consulta, eu não estou alterando os dados da tabela. É só na minha consulta o salário vai aparecer multiplicado, né, por 1.3, estou aumentando em 30% o salário. E uma outra coisa muito interessante que vocês vão ver muitas vezes é que eu posso fazer um select sem from. Se eu fizer isso aqui, ó, né, um select, abre o parênteses, 1 mais 2, fecha o parênteses, vezes 3, ele vai proceder essa conta matemática aqui. Né? Os bancos de dados têm capacidade para executar uma conta dessa e ele vai fazer. Então não estou puxando de banco de dados nenhum, estou simplesmente dando uma consulta e quero que ele opere essa conta matemática que ele vai fazer isso para a gente. Então isso aqui é factível de você usar selects para fazer esse tipo de operação. Tá joia? Bom, esse aqui é nosso exemplo, então. A gente tem aqui, ó, recuperar nome, sobrenome, salário, com a projeção de um aumento de salário de 15% para os funcionários, né? Apresentando também o salário atual. E eu quero ordenar por salário. Então, olha só. Novo slide com o exemplo lido pelo professor e o comando. Select nome, vírgula, sobrenome, vírgula, salário, vírgula, salário asterisco 1.15, as, novo underline salário. From funcionário, order by salário. Eu pego nome, sobrenome, o salário, como ele está, e eu faço aqui um outro campo, ó, salário vezes 1.15, ou seja, o aumento de 15%, as como um novo salário, ou seja, eu vou apresentar esse campo como novo salário, from tabela funcionário, order by salário, ordenado por salário. Como que eu vou ter o resultado? Tá aqui, ó, o meu resultado é esse. Novo slide com 2 tabelas. A primeira é a tabela dos funcionários, já exibida anteriormente. A segunda tem os campos nome, sobrenome, salário e novo salário. As linhas estão organizadas pela coluna Novo Salário, em ordem crescente. Jorge e Moacir, 1.782,50. Patrícia, 2.530. Caio, 3.910. Cláudia, 6.391,70. Nome, sobrenome, o salário, como que ficaria o salário já alterado, né? Então, aqui eu teria já com o aumento de 15%, esse seria o meu resultado, então. Então, a gente procedeu, né, uma consulta já mostrando o salário e o novo salário.
Bom, a gente fez uma introdução ao comando select, a gente vai continuar falando do comando select, das suas variações. A janela de vídeo do professor fica em tela cheia. Né? É muito importante que vocês façam as atividades de apoio, que vocês usem o MySQL para poder replicar todos esses comandos que nós estamos fazendo aqui dentro de um banco MySQL para poder solidificar o conhecimento de vocês. A gente se vê na próxima aula, pessoal. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V, que são preenchidas em vermelho e compõem o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. univesptv.com.br